liberando aqui. Presidente, se quiser inverter a alta. Para poder pensar. Então vamos inverter. Ah, é só ele que tem essa mutação. É, só ele. Bom dia a todos. Com a composição regimental aberta a sessão de julgamento da segunda Câmara do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais. Peço licença aos conselheiros para fazer uma inversão da pauta, visto que o item 1 da pauta tem previsão de sustentação oral, considerando o advogado ainda chegou, para aguardarmos mais alguns minutos. Anuncio o item 2 da pauta, processo que tem como interessada Carolina Rezende Soares de Oliveira, revisora conselheiro-geral do DATA, e relator o conselheiro André Barros de Moura com a palavra. Senhor presidente, conselheiros e demais presentes, trata-se aqui de um auto de infração lavrado em razão da falta de recolhimento do ITCD em razão de doação recebida no exercício de 2010 e objeto de cruzamento de dados entre a Receita Federal e a Receita Estadual. Existe então o ICMS e a multa pela falta de entrega da declaração. Ao auto de início de ação fiscal, que foi recebido pelo contribuinte em 11 de dezembro de 2018, posteriormente foi lavrado este aí, sendo certo que quando do recebimento da intimação, o contribuinte veio aos autos e disse que em 2011, 29 de 11 de 2011, foi feita uma declaração retificadora em que passou a constar que esse valor seria um empréstimo de sua mãe e não uma doação do referido valor, e já acompanha aqui o auto de infração essas declarações retificadoras. Registro que aqui não há o ofício da Receita Federal acompanhando o auto de infração e a informação de que ele teria sido recebido pela fiscalização em 2013. O contribuinte é então intimado em 21 de dezembro de 2018 do auto de infração e apresenta sua impugnação, onde reitera aqui a questão da retificadora, da ausência do fato gerador, uma vez que se trataria de um empréstimo e não de uma doação, e ainda invoca a ocorrência da decadência, uma vez que se trata aqui de doação recebida em 2010 e o auto de infração foi lavrado e recebido somente em dezembro de 2018, mais de 8 anos após a ocorrência do suposto fato gerador, segundo o contribuinte. Ele traz aqui então a cópia do auto de infração e também as declarações retificadoras. O processo vai então à fiscalização, que se manifesta no sentido de que não há de se falar aqui em decadência, uma vez que se tratava de doação em dinheiro e que ela não teria como ter conhecimento dela, e que o cruzamento de dados se deu em 2013. E então somente a partir de 2014 teria se iniciado o prazo para o lançamento decadencial, e dessa forma entende a fiscalização que não haveria de se falar em decadência no presente caso. No que se refere à questão da retificadora, o fisco se manifesta no sentido de que o contribuinte não trouxe nada que pudesse demonstrar efetivamente esse empréstimo, que essa declaração, a certificação é de liga alteração, e ela por si só não é a certeza de que o fato ali declarado ocorreu da forma como passou a constar. Nenhum tipo de crédito, nenhum contrato, nenhuma justificativa para o empréstimo foi trazido, e que dessa forma entende que
o que ocorreu efetivamente foi uma doação e que essa imputação não restou afastada e pede então a procedência do lançamento. Há uma adequação aqui em relação ao documento do procurador e da autuada, e o processo então veio a julgamento e é este o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Processo em discussão. Bem, senhor presidente, assim, eu tenho posicionamento afirmado em relação à questão da decadência, entretanto, para os que entendem de forma diferente, talvez fosse o caso de se determinar que o fisco trouxesse aqui o ofício da Receita Federal que sustentou essa... Também tenho posição firmada já em relação a esse ponto, mas fica a questão aí a questão dos demais conselheiros se acham conveniente o seu convencimento. A notificação que consta das folhas 9 para efetuar o recolhimento foi apurado de acordo com esses dados da Receita, não supriria essa falta, não? Folhas 9 é a resposta O que consta na manifestação fiscal dele, que houve uma notificação para que ela pudesse efetuar o recolhimento do TCD. Não, sem dúvida, mas nem essa notificação é trazida. Você deve dizer, não. Uma folheada aqui, eu posso ganhar. Esse ofício não consta aqui. Não consta e nem consta aquele ofício da Receita Federal para a Receita Estadual que constam as doações do exercício. Salvo melhor juízo. Pertinente, né? É. Pertinente a diligência. Porque se tivesse o documento aqui da notificação, que o fiscal disse que foi realizado, acho que poderia suprir essa. Vamos prosseguir com a medida, então. Sim, até porque provavelmente, conhecendo já os posicionamentos, seria por voto de qualidade e vai ser apreciado posteriormente pela Câmara Especial. O processo deve ser instruído corretamente para que Seria uma diligência. qualquer que seja o desfecho que traga aos autos a informação da Receita Federal O ofício encaminhado a ser, dando conta da doação em 2017. Então, decisão tomada à unanimidade pela conversão do processo em diligência, conforme mencionado. Podemos passar mais um ou já vamos? Anuncio o item 3 da pauta, que tem como interessado Cristiane Silveira Mariano de Almeida. Eu fico como revisor, o relator é o conselheiro Luiz Geraldo. Senhor presidente, acho que nós podemos passar os itens 3, 4 e 5. Que são idênticos. 3, 4 e 5, Cristiane Silveira Mariano de Almeida, Benhur Silveira Mariano de Almeida e Ana Lídia Silveira Mariano de Almeida. Todos trazem o mesmo revisor e relator. Obrigado, senhor presidente, meus cumprimentos a todos. Trata-se que essa autuação de exigência de TCD em relação de transmissão causa-mortes realizada que, conforme consta dos autos aqui, a declaração de bens e direitos relacionados a essa transmissão, e os 3 autos de infração correspondem aos 3 herdeiros do de cujos.
são exigidos então aqui o ITCD e a modificação em razão do ITCD não recolhido consoante essa transmissão. Houve aqui o caso do óbito que ocorreu em 11 de março de 2015 e foi protocolizado no CIARE DBT 21 de setembro de 2015. Os cálculos aqui juntados à auto de infração, consoante aí a participação de cada um dos herdeiros em relação ao quinhão, né, que é devido, e a exigência, né, do ITCD e da reputação de 50% relacionado ao custo não recolhido e a cobrança dos juros também relacionados aí ao esse recolhimento intempestivo. Então, os autuados, eles vêm então aos autos, eles contestam aqui essa exigência, basicamente externando o entendimento que por ocasião do lançamento da DVD foi lançados os valores relacionados ao VGBL e posteriormente, né, a essa juntada também houve um ajuizamento de ação para que houvesse, né, segundo o entendimento daqueles que ajuizaram, aí, o afastamento da incidência do ITCD em relação aos numerais relacionados a esse VGBL. Segundo, então, os impugnantes, houve decisão favorável nesse sentido e, após essa decisão, segundo eles, obedece consideração dessa decisão judicial e não foi feito aí o decote, né, dos valores da ITCD nesse momento, segundo eles, oportuno. E assim, não houve o recolhimento, segundo eles, tempestivo do tributo em razão da Fazenda não ter atentado para esse decote após a decisão que, segundo eles, transitou em julgado. E pede então aí que houvesse aí o recolhimento dessas razões para afastar a incidência das multas e juros em relação ao ITCD exigido. A fiscalização então vem aos autos, ela contesta essa argumentação dos impugnantes, primeiramente aí transcrevendo aí a incidência, né, do ITCD, conforme preceitua a legislação aí, consoante aí disposto no artigo 13, inciso 1 da Lei 14.941 de 2003, e também em relação ao pagamento que deve ser efetuado dentro de 180 dias após a ocorrência do fato gerador. Transcreve então aí essa legislação citada, relacionada à lei, né, deste Estado, que aí traz os parâmetros, né, da incidência, né, e da cobrança do ITCD, e diz que que após, né, a decisão que foi aí proferida, né, em juízo em relação à contestação dos impugnantes dos valores do VGBL, então prontamente receberam essa decisão, foi decotado os valores e o auto de infração aí não traz esses montantes, né, exigidos relacionados ao VGBL, somente em relação aos demais bens. E, segundo a própria fiscalização, poderia, inclusive, os impugnantes, entendendo que esse bem não deveria compor aí a exigência do tributo, ser por eles recolhido o tributo sem a base de cálculo ter o acréscimo do VGBL. Dessa forma, não houve nenhuma, por parte aí da Fazenda, nenhum procedimento no sentido, né, de postergar, né, essa exigência do ITCD, como alegam os impugnantes, e dessa forma aí, os autos de infração foram lavrados de acordo com os valores, né, realmente devidos, que os demais valores não são contestados pelos impugnantes, e após o vencimento do tributo, conforme prestou a legislação, cobrados juros e multas, e pede assim, então, ser julgado procedentes os lançamentos. Vai, relatório, senhor presidente. Obrigado, em discussão. O VGBL está fora. Tá fora. A única argumentação deles é que eles, como o fisco, após a decisão, não teria os intimado para fazer o recolhimento de valor correto. Esse pagamento poderia ter sido realizado por eles a qualquer tempo, né? Basta emitir o DAI. Os valores que considerariam, né, Correto, devidos. exato. Todos esclarecidos? Voto a favor?
Senhor presidente, a contestação em relação às exigências trazidas pelos provenantes, elas não são, a contestação não é pertinente, uma vez que a exigência está consentânea, né, com o demonstrativo dos cálculos, né, que devidos do ITCD e exigências de juros e multas relacionadas a esses bens que não foi recolhido ITCD no prazo previsto pela legislação. Dessa forma, eu julgo procedente os lançamentos. Obrigado, conselheiro. Conselheiro André. Senhor presidente, como já está na fase de discussão, não havia nenhuma medida judicial ou qualquer questão que impedisse ou que possibilitasse o contribuinte não fazer pagamento no prazo estabelecido na legislação. Dessa forma, eu acompanho o relator com os meus fundamentos. Obrigado, conselheiro Geraldo. Eu também, senhor presidente, eu vou acompanhar o relator pelos fundamentos já foram apresentados. Também estou de acordo, sem nada a acrescentar. Unanimidade, foram julgados procedentes os lançamentos. Em sequência, anuncio agora sim o item 1 da pauta. Tem como interessado Global Flex, a embalagens flexíveis limitada, onde figura como revisor o conselheiro André Barros de Moura, o conselheiro Geraldo da Silva Datas é o relator, a quem passo a palavra para o relato. Senhor presidente, cumprimento os presentes. A autuação ela versa sobre o aproveitamento indevido de crédito do ICMS, destacado em documentos fiscais supostamente emitidos por Mega World Embalagens Irene, com sede no município de Goiânia, estado de Goiás, no período de 1º de setembro de 2015 a 28 de outubro de 2016, em decorrência de registro de documento fiscal que não corresponderia ao recebimento dos bens ou das mercadorias. Foi exigido o ICMS, a multa de revalidação e a multa isolada. Os autuados, eles comparecem aos autos inconformados com a autuação e argumentando que, em primeiro argumento, que já se encontrava vencido na data da autuação o AIAF, o auto de início de ação fiscal, uma vez que, segundo entende, o prazo estabelecido para a vigência do auto de infração seria de 90 dias. Segundo eles alegam, a autuação teria sido concluída 1 ano após a lavratura do AIAF, não se tendo notícia da sua prorrogação. Ressalta que não consta assinatura da autuada na ordem de serviço, que ele questiona, e que, em relação ao lançamento, as operações efetivamente teriam ocorrido e que a empresa teria agido de boa fé. O pagamento das mercadorias, segundo alega, foi comprovado por comprovantes de transferência bancária que foram juntados aos autos. As operações foram realizadas em período anterior à data informada pelo fisco de inabilitação do estabelecimento remetente, que seria 8/8/2018. Independentemente do efetivo pagamento do imposto na operação anterior, a impugnante entende que o contribuinte tem direito ao crédito do imposto conforme estabelecido na Constituição Federal. Segundo ele, a simples declaração do titular da empresa transportadora não serviria para descaracterizar a ocorrência das operações, especialmente em face da comprovação dos pagamentos que ele diz ter realizado em relação às operações. E, portanto, ele entende comprovado nos autos, como ele afirmou em passagem anterior. O titular da empresa transportadora, segundo afirma, teria declarado teria feito as declarações na condição de pessoa física, que não nega o serviço prestado pela transportadora. Além disso, o frete teria sido contratado pelo remetente, como consta em todos os documentos auxiliares do conhecimento de transporte eletrônico, não havendo relação jurídica, segundo entende, entre a transportadora e a autuada. Quanto à declaração prestada pelo titular da empresa Mega World, o seu conteúdo somente afirma que quem é o proprietário da empresa é o senhor Jadir, que é o declarante.
mas a responsabilidade pela administração da referida empresa seria de Rafael de Paula Nunes, e que em nenhum momento o declarante teria informado que não tenha realizado as operações de vendas à Global Flex. O fisco teria se baseado apenas, segundo entende, em presunções, uma vez que não há um ato declaratório de inidoneidade que tenha sido utilizado para basear as conclusões da fiscalização. Quanto às multas, ele entende que a exigência tem natureza confiscatória, uma vez que estaria em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, ele requer o reconhecimento e a decretação da nulidade do auto de infração e a nulidade do crédito tributário por consequência, uma vez que o fisco não teria se desincumbido do ônus de provar a ilegitimidade do aproveitamento dos créditos objeto da autuação. E, por fim, que seja julgado improcedente e anulada as multas aplicadas. A fiscalização, ela comparece aos autos, primeiro informando que a autuada teria sido intimada a prestar informações e apresentar provas relativas às operações de entrada, já que os documentos em si não provariam a ocorrência das operações. Nos termos do artigo 195 do CTN e artigo 203 da Lei 6763. Ele teria, segundo afirma a fiscalização, de acordo com a intimação, ele teria que apresentar os DANFs, comprovar a circulação física das mercadorias entradas no estabelecimento, apresentar controle de portaria que permitisse identificar as placas de veículos que adentraram em seu estabelecimento, transportando as mercadorias, apresentar provas inequívocas da liquidação dos valores das operações e que esses tenham sido efetuados diretamente ao emitente, remetente e alienante das mercadorias. Apresentar pedidos de compra, e-mails, telefone de vendedor ou qualquer outro meio de contato que pudesse confirmar a veracidade das operações. Os documentos que teriam sido apresentados em cumprimento parcial das intimações que foram produzidas pela fiscalização, ele se restringe, segundo entende a fiscalização, a cópias reprográficas dos DANFs, em que foram excluídas informações, tais como data em que foram geradas e hora de sua geração, supostamente emitidos pela empresa Megawatt, que teria sede no município de Goiânia, estado de Goiás. As cópias foram apresentadas em folhas de 25 até 43 e de 22 até 81, relativa aos DANFs que não teriam sido apresentados no formato original. Não apresenta qualquer prova de liquidação dos conhecimentos de transporte eletrônico supostamente emitidos, ou fez qualquer gestão junto ao suposto alienante para que pudesse apresentar as informações solicitadas, né? Embora conste cópias reprográficas dos DANFs, que todo o transporte de mercadoria estaria a cargo da empresa de transporte Evandro da Costa Paz. Não teria apresentado controle de portarias que permitissem identificar os veículos que adentraram o seu estabelecimento, transportando as mercadorias, bem como não teria apresentado pedidos de compras, e-mails, telefones ou qualquer informação relativa ao vendedor ou qualquer outro meio de contato com a empresa supostamente constado nos autos como sendo a remetente. Intimada, a transportadora identificada nos documentos, ela alega que não conhece as empresas relacionadas no item relativo à intimação e de que não teria realizado ou prestado qualquer serviço de transporte para as mesmas. Todo o trabalho fiscal, segundo a fiscalização, foi realizado a partir de informações e provas obtidas junto aos titulares das emitentes, ficando evidenciado que as operações levadas a registro nos livros fiscais da autuada não correspondem aos fatos. O proprietário da empresa remetente declara
que a empresa Mega World Embalagens Eireli não mais explora a atividade econômica para a qual teria sido constituída, qual seja a venda de plástico, e segundo consta na declaração do proprietário, nada mais além disso, tendo cedido as instalações comerciais em aluguel para Rafael de Paula Nunes, residente em Contagem, Minas Gerais, pelo valor de R$3.000 por mês. A operação teria compreendido a transferência para o locatário de cartões, senhas, contas bancárias, mas que o mesmo não teria procuração para representar em qualquer outra atividade, segundo consta na declaração do proprietário da Mega World. A requisição de informações complementares foi efetivada por intimação endereçada a Evandro da Costa Paz, cuja inscrição é do Estado de Minas Gerais, que negou categoricamente qualquer relação negocial com as empresas envolvidas. Independentemente da existência de publicação de ato declaratório, a fiscalização entende que, uma vez constatado por qualquer meio idôneo que o documento fiscal contém informações que não correspondem aos fatos efetivamente ocorridos, impõe-se a inversão do ônus de prova lastreado nos termos do que dispõe a linha F do artigo 133, bem como o parágrafo 1 do artigo 135 do regulamento do CMS, ficando a autuada obrigada a prestar as informações relativas à operação que levou a registro nos livros contábeis. Tece algumas considerações doutrinárias a respeito da matéria e diz que, em relação à questão da alegada boa-fé, ele entende que não parece ser a realidade dos autos, uma vez que não cumpriu com a maior parte daquilo que foi requisitado nas intimações e, portanto, não teria comprovado a circulação física das mercadorias e muito menos que as mesmas tivessem adentrado o seu estabelecimento ou ainda que tivesse feito qualquer gestão junto ao suposto remetente no sentido de comprovar a existência da operação. Ao final, considerando que o sujeito passivo não consegue apresentar as informações que seriam suficientes para poder emitir o feito fiscal, ele pede pela procedência do lançamento. Esse é o relatório, senhor. Obrigado. Conselheiro, passa a palavra à representação da Advocacia Geral do Estado, que se manifesta fazendo. Bom dia a todos, cumprimento o presidente, conselheiro, secretário. Bem, primeiramente, quanto a preliminar de nulidade, não há que ser acatado, o procedimento adotado pelo fisco tecnicamente idôneo, foram respeitados os requisitos estabelecidos no RPTA, as infringências e penalidades devidamente apontadas, a parte teve o seu contraditório para a defesa respeitado, produziu sua defesa em atenção àquilo que estava estabelecido no auto de infração. Não houve dúvidas nesse sentido, não havendo se falar em nulidade. Quanto ao mérito, a autuação baseou-se no registro fiscal dos documentos emitidos pela Mega World Empreendimentos e a autuada que se creditou-se de CMS a partir desses documentos fiscais emitidos. No entanto, não houve a comprovação da existência dessas operações. O fisco intimou a autuada para comprovar essas operações seja através da circulação das mercadorias, do controle físico da entrada de veículos à portaria, da liquidação dos valores das operações. No entanto, a autuada não fez essa comprovação. É importante destacar que caberia à autuada o ônus da prova de demonstrar esses fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso 1 do CPC. No entanto, a mesma não fez a comprovação. Não se trata de uma mera presunção do fisco, mas a presunção ela baseou-se a partir de fortes indícios esses que levaram o fisco a iniciar o trabalho fiscal, e esses fortes indícios não inibem a autuada de comprovar, fazer provas em sentido contrário de que a operação realmente ocorreu. Pelo contrário, ela informou que a declaração de transporte foi por parte da empresa Evandro da Costa Paz,
No entanto, esse transportador informou que não conhece as empresas e nunca prestou serviço para as mesmas, seja para a autuada ou seja para a Mega World, a alegada tomadora do serviço de transporte. Nesse sentido, os fatos demonstravam que a operação de fato não ocorreu. E é importante destacar que o artigo 23 da Lei Complementar 87/96, o artigo 30 da Lei 67/63, estabelece que o direito ao aproveitamento de crédito necessita de documentação idônea para fins de aproveitamento. Ainda o artigo 135 da RPTA diz que os documentos falsos, ideologicamente falsos ou inidôneos, só fazem prova a favor do fisco, se não há que se falar aí numa inversão do ônus da prova, no sentido que o fisco teria que comprovar a existência dessa operação para a autuada. Houve a oferta ampla de oportunidades de comprovar essa operação, no entanto a mesma não fez. Quanto à exigência de ato declaratório prévio, no caso em tela não há que se falar no ato declaratório prévio, uma vez que o documento foi considerado falso, ideologicamente falso, nos termos do artigo 133-AF e 135, parágrafo 1 do RPTA. Quanto ao prazo de validade de 90 dias, a autuada cita o artigo 70, no entanto, ela não cita o parágrafo 4º do artigo 70 do RPTA, que diz que esgotado esse prazo de 90 dias é devolvido ao sujeito passivo o direito de formalizar a denúncia espontânea, e passado esse prazo, ensejará a lavratura da auto-infração independentemente de um novo AIAF, se não há que se falar um novo auto de início de ação fiscal. Quanto à inclusão no polo passivo do sócio Edmar, esse se deu nos termos da lei, artigo 135.3 do CPN, artigo 21.2 da lei 67/63, há sim, no caso em tela, atos praticados com infração à lei, fraude ou simulação. Os sócios gerentes tinham conhecimento dessa aproveitação de crédito sem a realização da operação, que é o fato que se baseia nesse ato de infração. Nesse sentido, devido à inclusão dos sócios no polo passivo da obrigação tributária. Quanto às multas, possível acumulação de multa, remuneração e multa isolada, nos termos da lei e da jurisprudência, não havendo que se falar em bis in idem. Quanto às alegações de razoabilidade, proporcionalidade, não confisco, incondicionalidades, muito levantadas pela autuada, isso foge à análise do Conselho de Contribuintes nos termos do artigo 110 do RPTA e artigo 82 da lei 67/63. Assim, na esteira de outros julgamentos desse Conselho, requer a procedência do lançamento. Obrigado, doutor. O processo está em discussão. Todos esclarecidos? Voto, por gentileza, conselheiro. Senhor presidente, demais conselheiros, o caso é um caso até corriqueiro, né, esse tipo de lançamento, e o que a gente percebe do que foi apresentado na impugnação em relação ao próprio relatório da fiscalização, em primeiro momento, o aspecto da nulidade, que o sujeito passivo acusa a nulidade em razão de que o auto de infração teria sido lançado, teria sido emitido um ano após o auto de início de ação fiscal. Eu entendo improcedente o argumento, portanto, nesse caso não reconheço a nulidade, posto que nos termos do artigo 70, embora realmente haja um prazo de validade para o auto de início de ação fiscal, uma vez que esse tivesse sido constatado, ou seja, o vencimento desse prazo, é devolvido ao próprio sujeito passivo o direito de, querendo fazer a denúncia espontânea, se ele entender que é o caso, né, e que ele estaria ali no caso, estaria sendo devolvido para ele ali no caso o direito de se antecipar ao fisco e regularizar a situação que se apresentava. Nada obstante, nada foi feito, o sujeito passivo permaneceu inerte em face dessa circunstância, e nesse caso me parece que aí deve ser observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 70, segundo o qual, uma vez esgotado o prazo previsto, né, no caput do artigo
e no parágrafo 3º do artigo 70, é devolvido ao sujeito passivo o direito à denúncia espontânea e ao qual, entretanto, não sendo exercido, enseja-se a lavratura do auto de infração, independentemente de formalização de novo auto de início de ação fiscal. Me parece que no caso é o que ocorreu no caso, né? Inclusive, antes da lavratura do auto de infração, foi feita uma nova intimação, termo de intimação, onde se pediu, inclusive a endereçada Global Flex, que se apresentasse novamente documentos fiscais que pudessem esclarecer os indícios que a fiscalização já havia levantado. Essa intimação ela data de 15 de outubro de 2018, exatamente um pouco antes da lavratura do auto de infração que se deu em 15 de 3 de 2019. Quer dizer, o sujeito passivo teve todas as oportunidades possíveis para poder esclarecer as dúvidas que foram levantadas em razão da apuração dos indícios que a fiscalização já tinha identificado. Nada obstante, a empresa permaneceu inerte nesse caso. Ela simplesmente juntou cópias de alguns documentos que não são documentos que comprovam por si só a realização das operações. Ele teria que ter juntado outros documentos para comprovar a efetiva circulação da mercadoria, não o fez e, portanto, no caso, nesse mistério, eu julgo procedente o lançamento em razão do mérito, posto que não há uma comprovação efetiva de que as informações consignadas nos documentos que foram apresentados no lançamento em cópias xerográficas, eles correspondem realmente a uma operação efetiva que tenha sido realizada pela empresa. Especialmente e por causa da negativa que os próprios envolvidos, que constam dos documentos fiscais, faz através de declaração que não reconhecem ter participado das operações que a empresa alega ter ocorrido e pela qual ela teria pago, como ela afirma na sua impugnação. Nesse sentido, eu julgo procedente o lançamento e, em razão das multas, o argumento, em razão do que apresenta a impugnante, de uma suposta, um suposto vício, né, aos princípios uma violação aos princípios da proporcionalidade, né, e ao princípio do não confisco, eu também entendo que no caso não há como acolher esse argumento, primeiro porque escaparia ao próprio conceito de contribuinte fazer qualquer consideração em relação ao aspecto de inconstitucionalidade e em relação à própria exigência, ela não é senão o exercício rigoroso, literal e necessário daquilo que consta na Lei 6763, que é, uma vez constatado que o sujeito passivo cometeu um ilícito tributário, impõe-se a sanção independente da vontade das partes envolvidas. Nesse caso, eu julgo procedente o lançamento e em relação especificamente ao sujeito passivo. A imputação de responsabilidade ao coobrigado também ela é necessária pelos próprios argumentos que foram apresentados. No caso, fica evidente que há uma vantagem ilícita que pretende a empresa aproveitar em detrimento do erário e de forma consciente. Então, na minha opinião, o principal beneficiado desse tipo de conduta, ele faz parte da relação obrigacional e, portanto, ele tem que suportar a responsabilidade também das consequências que esse ato, de acordo com a lei, ele vai gerar em desfavor do sujeito passivo e, portanto, atraindo também a responsabilidade do coobrigado, razão pela qual eu julgo improcedente os argumentos apresentados na impugnação do coobrigado identificado nos autos. Esse é o meu voto.
Obrigado, conselheiro. Conselheiro André. Senhor presidente, em relação à preliminar de nulidade, como bem ressaltado pelo relator, o decurso do prazo do auto de início de ação fiscal, ele tem como consequência a devolução ao sujeito passivo da possibilidade de fazer a denúncia espontânea, mas não impede o fisco de realizar o lançamento. E ressalta ainda que no caso dos autos, após o decurso desse prazo, foram praticados atos pela fiscalização que demonstram a continuidade dessa ação fiscal, que, no entendimento nesse caso concreto, inclusive afastaria essa possibilidade de autodenúncia. Assim, não há de se falar em qualquer nulidade no presente caso. Em relação ao mérito, também, como já bem ressaltado, há previsão expressa na legislação de que, não demonstrada a ocorrência daquela operação, aqueles documentos fiscais são considerados, são afastados, são considerados falsos, biologicamente falsos. No caso dos autos, o contribuinte foi intimado por diversas vezes e teve a oportunidade de apresentar a documentação que respaldasse essas operações. Nada foi trazido aos autos que pudesse efetivamente demonstrar isso. Não foram trazidos pedidos, nenhuma negociação anterior. Os pagamentos trazidos também não vinculam efetivamente as operações. O transportador constante dos documentos, dos DANFs apresentados, se manifestou no sentido de que nunca realizou essas operações e desconhece essas empresas. Dessa forma, o contribuinte não conseguiu efetivamente demonstrar a sua ocorrência. No caso concreto, a responsabilidade do cobrigado está caracterizada, uma vez que restou demonstrado a conduta dele como administrador da empresa em desrespeito à legislação, que no caso concreto é o aproveitamento indevido do crédito, que seja o pagamento menor do tributo, se utilizando de documentos fiscais de operações que não efetivamente ocorreram. Recentemente o STJ apreciou uma situação que não é exatamente o caso dos autos, mas demonstrando na apreciação de um regime especial de fiscalização do Rio Grande do Sul, que essa questão da possibilidade de crédito aqui, essa previsão de demonstração da operação e às vezes de pagamento do imposto na operação anterior, ele não viola nenhum princípio especial da não cumulatividade, uma vez que é preciso que contribuintes que estejam em situações diferentes sejam tratados de forma diferente. E no caso desse, um contribuinte que se aproveita de crédito de operações indevidas, ele acaba afetando toda a concorrência e prejudicando dessa forma os demais contribuintes, além do erário. Dessa forma, eu acompanho integralmente o relator. Obrigado, conselheiro. Conselheiro geral. Obrigado, senhor presidente. Com os mesmos fundamentos, eu acompanho os votos que me antecederam. Conselheiros, eu também não tenho nada a acrescentar aos fundamentos dos votos. Conselheiro, relator e revisor, razão pela qual acompanho integralmente com os mesmos fundamentos. Dessa forma, a unanimidade foi rejeitada a preliminar de nulidade e no mérito pela procedência do lançamento. Esse é o resultado. Anuncio que tem 6 na nossa pauta, processo que traz como interessado Rodrigo Ferraz Souza, revisor é o conselheiro Luiz Geraldo, eu sou o relator. Meus conselheiros, esse processo traz um pedido de restituição PVA e taxa de licenciamento relativas ao exercício de 2017, apresentado pelo senhor Rodrigo, quando ele diz que o fundamento do seu pedido de restituição foi o furto do veículo de sua propriedade ocorrido no início do ano. Dessa forma, ele requer a restituição de IPVA e das taxas proporcional ao restante do período posterior a esse furto. O senhor Rodrigo, ele adquiriu esse veículo no dia 6 de janeiro de 2017, efetuou o pagamento das taxas no dia 27 de janeiro de 2017 e logo em seguida, no dia 1º de fevereiro, no mês de fevereiro, o veículo foi furtado, razão pela qual ele pede a restituição do valor proporcional ao restante do exercício. A fiscalização
em sua primeira manifestação indefere esse pedido de restituição, traduzindo que o veículo teria sido adquirido no dia 6, o fato gerador do IPVA ocorre no dia 1º de janeiro. No dia 1º de janeiro, o proprietário seria o senhor Lucas Ivo Souza, e esse seria o contribuinte do imposto, portanto, a pessoa capacitada a pedir essa restituição, e não o senhor Rodrigo como adquirente, uma vez que, mesmo tendo sido pago dentro do exercício, mas o fato gerador presume-se ocorrido no dia 1º de janeiro. O Rodrigo ele apresenta impugnação, onde vem aduzindo que teria sido ele o responsável pelo pagamento do tributo, que esse tributo teria sido pago através de operação eletrônica efetuada na conta de titularidade da sua esposa, mas que seria uma mera formalização da implementação do pagamento. Traz inclusive aqui uma procuração outorgada pelo senhor Rodrigo e a senhora Elaine para justificar esse procedimento, a senhora Elaine, esposa dele, dizendo e apresenta ainda os comprovantes de quitação do imposto, conforme mencionado, quitação essa efetuada pela conta da sua esposa. O processo retorna à fiscalização, que mais uma vez repisa os mesmos argumentos para indeferimento, cita aqui o artigo 4º da Lei 14.937, determina aí como contribuinte do IPVA o proprietário do veículo automotor, e mais uma vez faz as mesmas considerações para ao final requerer seja mantida a decisão pelo indeferimento do pedido de restituição. Esse é o relatório, senhores conselheiros, processo em discussão. Pela ordem, a aquisição por ele está demorando, porque parece que só tive acesso à manifestação fiscal, né? Mas parece que ele fala que ele não chegou a transferir o carro para ele. Inclusive tem uma tela do Detran ali, consta até o presente momento o proprietário é o senhor Lucas. Não chegou a transferir o veículo para... E o que ele traz é só o recibo assinado? Só uma cópia do recibo assinado. O vendedor não comunicou, não? Comunicado à venda? Não consta nos autos. E o carro estava na posse dele quando foi roubado? Ou foi antes da... Não, já estava. Coisa de um mês depois da compra. Até menos de um mês. Menos. Dia 6, acho que eu tive de hoje, foi janeiro, alguma coisa assim. Foi pouco tempo. Aliás, foi 1º de fevereiro. 27 de janeiro foi a data que ele efetuou o Pagamento. segundo ele. Encontrou o veículo depois? Por enquanto, nos autos Você não fala informado que não. nos autos não fala nada. Na tela do Detran consta que o carro... Parece que sim, parece que consta o fluxo. Porque foi feito o boletim de ocorrência e consta lá. Boletim de ocorrência em 2 de fevereiro, que é 2017. no dia seguinte. Há dispositivo na legislação que fala do adquirente, também como... O artigo 6º da lei do PVA fala que o adquirente dos veículos responde solidariamente com o proprietário anterior pelo pagamento do PVA e dos acréscimos legais vencidos em nome. E o fundamento para o indeferimento é de que ele não era proprietário do Ele não era o No dia 1º contribuinte. de janeiro ele não era o proprietário, portanto não era o contribuinte. O
fundamento do indeferimento. É um ponto que funcionou mais cedo, né? Pois é, eu perguntei, que já foi. Porque ele alega que ele não era o proprietário e que o contribuinte seria o proprietário. E aí, portanto, é ele que teria legitimidade para a restituição. Em tese, então, os dois teriam legitimidade, cabendo demonstrar quem arcou com os. Eu acho que no caso é comprovar que arcou com um. E nesse caso ele comprovou que ele arcou com outros. Comprovou Ainda que através da Mas sua parece esposa. que não, porque tem um problema na conta bancária. Não, quanto quem fez o pagamento, depois é uma terceira pessoa. é a esposa do adquirente. Então, E a esposa mesmo tem. tem essa Tem certidão de casamento. A circunstância é essa, a fiscalização, que o contribuinte é aquele previsto na legislação no artigo 4 do imposto e com essa argumentação do conselheiro, né? Casos que tem essa circunstância lá também que estabelece a solidariedade em relação ao pagamento do imposto vencido também ao adquirente, no caso. O artigo 6 fala que o adquirente do veículo responde solidariamente com o proprietário anterior pelo pagamento do PVA e dos acréscimos legais vencidos e não pagos. Então isso superaria o primeiro fundamento e aí Tem a questão seria só. tem esse questão de parágrafo 6 do artigo 3º, que ele estabelece a possibilidade nessa circunstância, né, relacionada a furto de veículo, da restituição ao contribuinte, que também vai ser ao contribuinte do imposto, desses valores aí, considerando Os valores já pagos serão ao restituídos ao contribuinte, né, considerando esse período, né, intervalo entre proporcionalmente ao período entre a restituição. data do furto do roubo e a data da sua devolução ao proprietário. Todos esclarecidos? Bom, senhores conselheiros, de uma certa forma, acabei antecipando um pouco o entendimento, mas eu vou divergir do pedido da fiscalização. Eu entendo que o contribuinte para o caso dos autos é tanto o proprietário, no dia 1º de janeiro, quanto o adquirente, conforme prevê o parágrafo 6, o artigo 6. E dessa forma, perfeitamente em consonância com o parágrafo 6 do artigo 3º, também a restituição ao contribuinte. O contribuinte é o senhor Rodrigo, que ele é, juntamente com o anterior proprietário, contribuinte do tributo. E a demonstração de que o pagamento foi feito através da conta de sua esposa, que há a certidão de casamento, entendo que não há qualquer dúvida que o pagamento foi feito não pelo antigo proprietário, mas diretamente por ele, através da conta bancária de sua esposa. Então, dessa forma, eu vou julgar parcialmente procedente a impugnação para determinar a restituição do IPVA proporcionalmente ao período restante do ano, considerando a data do furto ocorrido em 1º de fevereiro de 2017. Assim, como voto, conselheiro Luiz Geraldo. Obrigado, senhor presidente. Eu vou pedir vênia, né, entendimento, que eu acho que é possível a gente ficar realmente sensibilizado em relação às circunstâncias de que há um tempo aí, posterior aí, além da própria perda do veículo, um ônus, né, que foi aí, tido, né, por posterior adquirente do veículo, aí, que é o requerente da restituição em relação ao imposto, que no princípio a lei em relação a esse período, né, relacionado ao furto e uma possível, né, devolução do veículo ao proprietário, ela estabelece uma isenção e também a possibilidade de restituição do tributo em relação a essa circunstância. Mas, assim, eu vou ser restritivo em relação a essa interpretação, no sentido de quem tem que o contribuinte do imposto, conforme o artigo 4º, do veículo é o proprietário, no caso, faturado por 1º de janeiro, seria aquele proprietário aí que consta aí da documentação fiscal relacionada ao veículo e ainda não chegou nem a ser transferido para o adquirente. E em relação à restituição, lá o parágrafo 6º lá do artigo 3º também estabelece possibilidade de restituição em relação à circunstância ao contribuinte do imposto. E eu entendo aí que seria
esse proprietário do veículo por ocasião do fato gerador e independente do estabelecimento da solidariedade em relação ao pagamento do imposto, no caso vencido, né, atribuída ao adquirente. Dessa forma, eu peço ao conselheiro relator e julgo improcedente a impugnação. Eu fiz o voto, mas eu deixei de esclarecer um ponto, eu peço licença para poder inverter a ordem dos trabalhos. Eu mencionei aqui o parágrafo 6 do artigo 3º, eu tenho resposta no que foi colocado, mas eu já tenho entendimento, inclusive apresentado em outros votos, de que não se trata da hipótese do artigo 3º. O artigo 3º trata da hipótese de isenção e, a meu ver, há um equívoco na redação aqui nessa forma, porque não seria uma isenção, há uma mutilação da regra matriz. Ali a regra matriz, o imposto, o IPVA, ele tem um fatirador presumido no dia 1º de janeiro, mas ele é um imposto com a dilação da incidência ali no tempo, ele é sobre a propriedade dentro do ano. E aí, uma vez mutilada a regra matriz, porque deixa de existir a propriedade em função do furto, é uma hipótese da não incidência em relação ao resto do período. Eu não entendo que é isenção. E aí, dentro dessa lógica, também vai meu voto, né, nesse sentido. Só para esclarecer, porque eu sei que há entendimentos em contrário, mas o meu entendimento é de que não se trata de uma hipótese de isenção. Conselheiro, só algum acréscimo? Não, porque não afeta o fundamento, eu só quis esclarecer. Conselheiro André. Senhor presidente, eu vou pedir vendo os entendimentos em contrário, mas não consigo interpretar a legislação de forma diferente da interpretação dada pelo presidente inicialmente. Ainda que o contribuinte previsto na legislação inicialmente seja o proprietário no dia 1º do ano, se esse veículo foi vendido posteriormente e na posse desse terceiro ele foi furtado, e esse terceiro é também responsável pelo pagamento do tributo, e foi ele que pagou o tributo, não há como se falar em possibilidade de restituição e da isenção em relação a ele, porque não faria o menor sentido. Não há como se restituir esse valor ao proprietário no 1º dia do ano, porque ele não é mais proprietário e ele não fez pagamento nenhum. Isso faria a letra morta da legislação no meu entendimento. Dessa forma, pedindo vendo os entendimentos em contrário, eu defiro a restituição, a impugnação, né, parcialmente nos termos do voto do relator. Obrigado, conselheiro Geraldo. Senhor presidente, eu vou pedir vênia também aos entendimentos em contrário, mas eu vou acompanhar o voto do revisor, posto que a interpretação que se dá na hipótese, ela tem que ser uma interpretação restritiva. E, na minha opinião, de acordo com o que consta na legislação, o contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo automotor e aquele que consta nessa condição na data do dia 1º de janeiro do exercício, ao qual deve ser cumprida a obrigação. Então, na minha opinião, ressalvados os entendimentos em contrário, o proprietário que se apresentava no dia 1º, até porque consta por declaração do próprio impugnante que a venda foi realizada após essa data do dia 1º, né? Ou seja, no dia 6, não teria nem como esse adquirente ser o proprietário do veículo no dia 1º. Né? Por alguma circunstância qualquer, o veículo veio a ser furtado antes que ele pudesse realizar a transferência do veículo. Portanto, fica difícil à luz do que consta na legislação do tributário do Estado de Minas Gerais, ele comprovar essa propriedade do veículo, coisa que, na minha opinião, é condição sine qua non para que ele pudesse se valer do direito que a legislação concede para que ele possa obter a restituição do tributo devido. Nesse sentido, eu acompanho o voto do revisor e julgo procedente no Senado. Obrigado, conselheiro. Dessa forma, pelo voto de qualidade, foi improcedente a impugnação. Desculpa. O voto de qualidade foi julgado parcialmente procedente a impugnação do contribuinte para determinar
a restituição do IPVA relativo ao exercício de 2017, proporcional ao período posterior a 1º de fevereiro de 2017. Vencidos os conselheiros Luiz Geraldo e Geraldo da Silva Datas, que julgavam improcedente a impugnação. Vou fazer um pequeno intervalo. Pedir licença.
Retomando nossos trabalhos, anuncio o último processo em pauta para deliberação na data de hoje. Tem como interessado Valdemar Ferreira de Souza, revisora conselheiro André Barros de Mouro, relatora conselheiro Geraldo da Silva Davis, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, demais conselheiros. A autuação, ela se originou de uma revogação realizada pela F de Prata do pedido de reconhecimento de isenção do CMS na aquisição de veículo novo, por ter sido constatado posteriormente que havia uma renovação da CNH, da Carteira Nacional de Habilitação, do requerente, sem que houvesse qualquer ou quaisquer restrições relativas ao impedimento ou à falta de condição física ou psicológica para que essa pessoa pudesse se beneficiar da isenção do imposto. Segundo consta no auto de infração, exige-se o pagamento do imposto devido à multa de revalidação prevista no artigo 56, inciso 2 da Lei 6763. O autuado, inconformado com a autuação, ele cita os procedimentos administrativos que foram relacionados ao pedido inicial de isenção e trâmites que redundaram no cancelamento do benefício concedido relativos ao ofício da F de Prata, que fazia a exigência do pagamento do imposto, bem como ao recurso administrativo que interpôs em face da administração tributária e o seu posterior indeferimento feito pelo Superintendente Regional da Fazenda. Ele alega em preliminar o cesseamento de defesa porque, segundo entende, não teria sido concedido para ele acesso à documentação que instruiu o PTA, impedindo assim que ele pudesse exercer o direito do contraditório e a ampla defesa. A decisão teria sido tomada de forma unilateral e arbitrária, segundo o seu entendimento. Afirma que, de acordo com o laudo médico expedido pelo DETRAN, o autuado não possui condições clínicas para a condução do veículo automotor, uma vez que foi vítima de AVC e teria permanecido com sequelas e vários outros sintomas neurológicos que o impedem de ser condutor de veículo. Ele tece várias considerações sobre o seu estado de saúde, o agravamento que foi transcorrendo com o tempo, inclusive em face dos laudos médicos que foram anexados aos autos. Menciona que a administração fazendária, em consulta ao sistema da Prodenge, teria constatado que o impugnante é habilitado e, portanto, revogou as isenções concedidas, afirmando que a renovação da carteira se deu erroneamente, o que deve ter ocorrido em algum momento da lucidez do impugnante. Ao final, requer a insubsistência do auto de infração. O PTA devidamente instruído, a fiscalização se manifesta sobre as alegações do impugnante sobre a revogação da isenção do ICMS realizada pela administração fazendária, dizendo que ela foi realizada em razão de ter sido solicitado ao DETRAN informações adicionais sobre a renovação da carteira de habilitação ocorrida na sequência da concessão do benefício, apresentados por intermédio de ofício de número 1031 de 2019, da divisão do DETRAN relacionada à habilitação e à concessão da Carteira Nacional de Habilitação. Assim, ele entende que foram anexados aos autos todos os documentos necessários para comprovar a situação que impede o sujeito passivo, no caso, de ser contemplado com a isenção. Ainda dentro do procedimento administrativo de verificação das circunstâncias que se apresentou nos autos,
a fiscalização alega que realizou várias diligências para a confirmação dos fatos que foram apresentados. Em momento algum, houve cerceamento à defesa conforme alegado. Na fase administrativa, o impugnante foi comunicado e participou de todas as etapas do processo que resultou no cancelamento da isenção concedida, o que pode ser constatado pelos documentos, inclusive pelo recurso que apresentou em face da decisão de indeferimento da isenção que foi realizado pela administração fazendária. Para a lavatura do auto de infração, segundo consta nos autos, foram cumpridas todas as exigências legais, tanto quanto ao AIAF, quanto ao auto de infração. Tudo motivo de publicação no Diário Oficial, considerando que os Correios, conforme a informação do AR, não teria, por 3 tentativas, conseguido fazer a entrega desses documentos, retornando-os aos órgãos fazendários responsáveis pela intimação. A concessão da isenção do CMS na aquisição de veículo para pessoas com deficiência visual, mental, severa ou profunda está condicionada a um regramento legal estabelecido para tal benefício, dentre eles a comprovação médica da situação do requerente ou apresentação na qual constem as restrições referentes ao condutor e as adaptações necessárias ao veículo. Segundo a fiscalização, a impugnante, em 2015, teria solicitado à administração fazendária a isenção do CMS na aquisição de veículo automotor, apresentando laudo do SUS para a comprovação da sua deficiência, e declarou não estar apto a dirigir veículos, indicando como condutores 2 outras pessoas que constam das folhas 16 e 18. No exercício de 2018, em consulta ao sistema Prodenge, a administração fazendária teria constatado que o mesmo possuía a carteira de habilitação em vigor, sem qualquer restrição e necessidade de adaptação ao veículo, razão pela qual impõe-se a revogação da isenção concedida. A impugnante, à época, teria apresentado o recurso administrativo e o mesmo teria sido indeferido pelo superintendente regional em face da ciência dessa circunstância. O contribuinte foi devidamente cientificado da decisão e intimado a regularizar a situação do pagamento do imposto, o que teria sido ignorado pelo sujeito passivo. Não teria sido apresentado nenhum documento pela impugnante que comprovasse a sua real situação em relação aos fatos argumentados nos autos. Sequer a cópia da CNH, onde constasse restrições físicas conforme alega que as tem. A impugnante declara que não possui qualquer tipo de deficiência física, fato comprovado pelos laudos médicos emitidos pela clínica MP Vilela e Costa Limitada, quando da relação de seus exames na renovação da Carteira Nacional de Habilitação. E os documentos emitidos pelo DETRAN com relação ao exame de aptidão física e mental não consta nenhuma restrição. A impugnante é habilitada e possui Carteira Nacional de Habilitação em vigor. Dessa forma, deveria ter sido informado esse fato, coisa que não foi feita pela impugnante. E se o fosse, teria que apresentar documentos que comprovassem a situação de deficiência, né? A revogação do benefício, ela é uma imposição legal, né? Posto que a isenção por descumprimento, a revogação da isenção por descumprimento da condição posterior que não se apresentava, ela é uma determinação legal que consta dos artigos 8º, parágrafo 2º e artigo 179, parágrafo 2º do Código Tributário Nacional. No caso presente, fica claro a situação do requerente,
ele não possui condições de conduzir veículo automotor como motorista, comprovado por exame médico obrigatório realizado quando da renovação da mesma, situação que ele não consegue comprovar. A requerente, portanto, ele tem condições de dirigir veículo automotor como motorista. A prova dos autos demonstra essa circunstância. Nesse sentido, a fiscalização pede pela procedência do lançamento. Esse é o relatório. Obrigado, conselheiro. Processo em discussão. Essa situação da revogação me parece uma coisa assim inquestionável, posto que a autoridade revogou efetivamente a isenção, né, em face da circunstância que ela alega. Quer dizer, o auto de infração, no caso, é só uma consequência da exigência do pagamento e da negativa do sujeito passivo de realizar o pagamento, né? O objeto mesmo da revogação foi tratado no procedimento administrativo anterior. Esclarecido. Tudo esclarecido? Sim. Voto a favor, conselheiro? Senhor presidente, como eu já afirmei, eu acho que no caso, quanto à arguição de nulidade do auto, em razão da suposta falta de oportunidade ao sujeito passivo para que tivesse acesso a toda a documentação, me parece que ela não se revela procedente, posto que o auto de infração, na verdade, ele é uma etapa posterior de um procedimento administrativo que já foi tramitado na fase da apreciação do próprio objeto do pedido, que era a concessão da isenção, da prorrogação da isenção, né? E
a sua negativa, que veio como resultado final de um procedimento administrativo onde o sujeito passivo teve toda a oportunidade de apresentar documentação, de discutir o objeto desse indeferimento, né, do pedido de renovação da isenção que havia sido concedida em 2015. Né. Me parece que, em razão de tudo isso, fica evidente que não é o caso de um cerceamento de defesa, como alega o sujeito passivo. Pelo contrário, ele teve todas as oportunidades para poder fazer a defesa em relação ao ato administrativo que havia sido tomado em desfavor do seu interesse, e tanto que, ao final desse procedimento, ele foi comunicado o indeferimento e ainda foi oportunizado para ele realizar o pagamento daquilo que era devido, sem as consequências que se exige agora com a emissão do auto de infração. Ou seja, a administração teve que se valer da fiscalização para poder exigir aquilo que era devido em razão das conclusões desse procedimento anterior. Sendo assim, nesse caso eu não reconheço a nulidade do feito. No mérito, me parece que no caso fica evidente que há realmente um problema relacionado com as condições que o sujeito passivo apresentava no momento em que ele foi pedir essa renovação da isenção, posto que a fiscalização, a administração prebendária por diligência própria, constatou que o DETRAN havia feito a renovação da carteira de habilitação do sujeito passivo sem constar qualquer restrição à condição que essa pessoa tinha para ser um condutor de veículo automotor. Nesse caso, me parece que impõe-se aí o que consta do parágrafo 2º do artigo 8º da Lei 6763, que diz que no caso das isenções do imposto, quando o reconhecimento da isenção do imposto depender de condição posterior, se não satisfeita, o imposto deve ser considerado devido no momento em que ocorrer a operação. Né? E ainda se valer também do que dispõe o artigo 179 do CTN, segundo o qual a isenção ela é condicionada ao que o interessado faça prova de preencher as condições, ou seja, ainda que ele seja doente, né, ele, além do preenchimento dessas condições, ele teria que também cumprir determinados requisitos previstos em lei ou contrato para que a concessão possa ser efetivada. No caso específico, a condição para a pessoa se valer dessa isenção que a legislação prevê é que, além de comprovar a situação médica na qual identifique como situação a impossibilidade dele de ser um condutor de veículo automotor, além disso, ele precisa também apresentar a carteira de habilitação que conste as restrições referentes à impossibilidade dele de ser um condutor de veículo, além de que as adaptações necessárias foram realizadas no veículo, quanto for o caso. Sendo assim, me parece, no caso, que o lançamento é procedente em razão desse mérito. Quanto às multas, né, ele alega que há também uma desproporção nas multas exigidas. As multas foram exigidas de acordo com a legislação pertinente à matéria, razão pela qual eu não reconheço também os argumentos que ele apresenta em razão desse aspecto do lançamento, qual seja a exigência da multa. No caso, me parece que se impõe ao lançamento a interpretação literal da legislação tributária quanto à questão da outorga da isenção. Ou seja, o sujeito passivo não observou aquilo que era previsto na legislação, portanto, me parece correta a decisão da administração tributária em revogar a isenção que havia sido inicialmente concedida, em face da circunstância nova de verificar que o sujeito havia declarado que não tinha uma carteira de habilitação, né? E, no entanto, ele tinha essa condição
era portador de carteira nacional de habilitação, tanto que requereu a sua renovação e ficou evidente que no momento da renovação ele preenchia as condições que o habilitava a ser um condutor de veículo, razão pela qual não se encontra mais presente as condições para a concessão da isenção na forma que ele havia requerido, razão pela qual se impõe a sua revogação. Nesse sentido, eu julgo procedente, Gonçalo. Obrigado, conselheiro. Conselheiro André. Só um minuto, presidente. Surgiu uma dúvida aqui, apesar de nós já estarmos na fase de discussão, mas a documentação que foi trazida pelo Detran, ela é anterior ao laudo que foi elaborado, né? Ele tinha carteira de motorista, que foi renovada em 2017, né? Ele tinha carteira de motorista, que foi renovada em 2017. No início do processo, ele alega que não é portador de carteira de habilitação, entendeu? Aí, quando ele vai renovar essa carteira, que a fiscalização, a administração tributária toma conhecimento que ele é portador da carteira e vai consultar se há restrição. Não entendi. Ou seja, a afirmação que ele faz inicialmente ela é falsa, na verdade. Presidente, tendo em vista a literalidade da legislação, eu vou acompanhar integralmente o relato. Obrigado, conselheiro. Conselheiro geral. Eu também acompanho. Também estou de acordo. Assim, tem uma questão de decadência também, né, conselheiro? Tem, mas na verdade é o seguinte, o que ele alega de decadência, ele nem coloca os dispositivos ao qual, assim, é como se fosse um argumento, né, que ele fala que na verdade o fisco teria lançado 3 anos depois a obrigação. Mas ele destaca como decadência? Mas ele destaca como se fosse decadência. Eu não reconheço a decadência como tal, tá? Me faltou até aqui constar, né? Mas ele usa o argumento da decadência, depois ele fala em prescrição da fazenda estadual, então foi um argumento que ele usou assim que me parece mais... Mas não fundamento. Hã? Seria bom a gente constar, né? Todos de acordo também nesse ponto. Concordo plenamente. Também não vou divergir dos votos que me antecederam, acompanho com os meus fundamentos. Dessa forma,
Aproveitando o ensejo, ele até fala com uma possibilidade que ele gostaria de ter o direito de provar por outros meios a coisa, o fato alegado, por laudos e tal, que ele gostaria de ter essa oportunidade, mas eu também não entendi isso como um pedido de perícia. Em quesitos também. Né? Tratei isso dentro das considerações normais do médico. A unanimidade em rejeitar a preliminar de nulidade, ainda quanto prejudicial de mérito e não reconhecer a decadência do direito à fazenda pública, e no mérito propriamente dito em julgar procedente o lançamento de decisão tomada à unanimidade. Esse era o último processo pautado para a data de hoje. Assim, serão nossos trabalhos. Agradeço a presença de todos novamente.